A paz do Senhor Jesus a todos e que Deus abençoe a cada um nesta noite, ou como quiser falar, nesse dia, né, que já passou da meia-noite, já se falamos bom dia, né? Então que Deus abençoe a cada um, independentemente se você vai ouvir hoje ou próximo dia. Quando você for ouvir esta pregação, esteja a palavra como bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. E mais uma vez eu agradeço a Deus por estar aqui de maneira cuidadosa, porque estou no meu trabalho. Mas Deus sabe de todas as coisas. E hoje eu estava num momento meio pensativo a respeito de algo acontecendo, né? Quem não fica, né? Mas o Senhor Jesus trouxe uma palavra para mim, e dizendo: eu continuarei o mesmo. Eu nunca mudo. Então nós estamos cientes que Deus é poderoso e que algo Ele fará por aqueles que dobram o joelho e que confia nele. Eu me lembro do rei Davi, que ele disse que estaria com ele em todos os momentos. Então por isso que o rei Davi, não foi por um acaso que ele foi o segundo coração de Deus, né? Mas uma coisa é os pensamentos daquele homem, do rei Davi. Ele tinha uma oração tão generosa e explicava de forma extraordinária. É claro que o Espírito de Deus era naquele homem. Mas olha só, aqui no Salmo, capítulo 51, não é a palavra, é só um versículo aqui que eu vou falar. 51, é mostrando a forma que um homem orava do coração, porque as palavras que saíam da boca dele eram as palavras que Deus, que tocava o coração de Deus em todo momento. Em todo momento. Era uma palavra humilde e que o rei Davi se rebaixando todo momento e engrandecendo a Deus. Olha só neste capítulo 51 e versículo 11, versículo 10, ele fala assim: cria em mim, ó Deus,
um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Fosse inabalável era uma coisa, inabalável, ou seja, é impossível. Né? E ele continua aqui, ó. Não me repulse, né? Não me repulsa, ou seja, não expulsa. Não me deixa. É o mesmo sentido da palavra. Mas na Bíblia está aqui. Não me repulses da tua presença. Nem me retire o teu Santo Espírito. Olha só, gente. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Estas palavras, e ele continua, ou seja, através destas palavras, que ele, dirigindo-se a Deus, ele diz, então, ou seja, com tudo isso que você me dá, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ou seja, no Novo Testamento fala que nós não sabemos pedir. Olha que o homem, rei Davi, né, está se dirigindo a Deus e em busca de algo que prevalecia não só a ele, mas também aqueles que tinha um mau exemplo, tinha um coração mau. Ou seja, através daquilo que Deus ia dar para ele, para o rei Davi, também serviria para aqueles que transgressores, pecadores. Ou seja, as obras de Deus não é oculto. Não. Deus faz um milagre, todo mundo vê. É espalhado. Ou seja, faz até como lá no livro de Isaías. Vê quem não quer ver. Fecha os olhos para não ver. Ou só não ouve aqueles que tapam o ouvido para não ouvir. Mas as obras de Deus é grandemente ali na frente de todo o povo. Deus não cura só aqui para aquele ali não ver. Ou Deus não cura ou faz as obras dele ali para aquele acolá não ver ou não perceber. Não. Ele está fazendo em toda parte. Continua fazendo em toda parte. O Senhor Jesus saía caminhando de uma província para outra província, quer dizer, de um estado para outro, para que as obras de Deus fossem vistas e fosse manifesta no coração do povo. E agora não é diferente não. Deus continua fazendo para que o povo se arrependa. Ou seja, por isso que Deus falou ali, o rei Davi pediu algo para que ele mostrasse, para que ele ensinasse aqueles que não tinham nenhuma expectativa de arrependimento ou de voltar atrás.
Porque o homem, quando é de ignorante, estúpido, arrogante, que está com um canudinho debaixo do braço, ou seja, diploma, ele não quer voltar atrás, ele não quer pedir desculpa ou pedir perdão se ele errar, não. Ali ele quer passar por cima. Né? Então, as obras de Deus estão espalhadas nos 4 cantos do mundo, para que os homens da terra não venham dizer: eu não sabia, eu não vi, eu não ouvi. Então Deus diz com todas as letras verdadeira, que ele não muda, ele continua sendo o mesmo. O homem muda. Quando ele não tem, hoje ele não tem, amanhã, próximo dia que ele tiver, ali ele já cria uma asa. Eu hoje estava com um homem, conversando com ele, na porta da minha casa. É mendigo. Eu não gosto de falar assim nome mendigo, mas era mendigo, né? Na Bíblia fala mendigo mesmo. E veio pedir algo, né? E ele bateu na porta da minha casa ali, a campainha, e eu fui lá, atendi. E Deus colocou no meu coração para me dar não só o que ele pediu, mas além do que ele pediu. Eu não sei o porquê. Então, quando Deus manda, como diz aquela palavra, até o diabo obedece. Ainda que o nosso coração está meio duro, mas quando Deus manda, ai daquele que não for, ou dá e ele não dê. Então, povo de Deus, nós estamos na reta final dos tempos. Por que isso que eu falo? Deus está falando isso claramente. Quando ele diz que rei contra rei, irmão contra irmão, filho contra pai, pai contra filho, nora contra sogra e sogra contra nora, vice-versa, mãe contra filho, e ali por diante. Os irmãos não se respeitam mais, né? E aí então, cada um com o seu coração destinado o que querem fazer, não o que Deus quer fazer. Na Bíblia tem uma palavra que o Senhor Jesus diz, falou por discípulos, e ele achou pesada as palavras do Senhor Jesus. E ali escandalizaram. Deixaram o Senhor Jesus quase só. Quase só. Né? Digamos assim, 95% abandonaram. Isso é uma tragédia, não para o Senhor Jesus, para a obra de Deus. Será que é? Não, tragédia para eles mesmos. Por quê? Quem vai perder a salvação? Ah, eles. E agora, da mesma forma, quer ver uma coisa? Muita gente
Eu não quero que as pessoas... Eu não quero ir para... Eu vou falar isso. Não é para criticar ninguém, tá? Já estou até falando. Irmãos. Mas, você sabe o que significa aquela escandalização que os discípulos não saíram ali da presença do Senhor? Muitas pessoas ficam de gaia em gaia, pulando de igreja em igreja. Quando o pastor fala a verdade, falou, essa eu não vou querer não, eu vou para outra igreja que é mais ou menos. Fala o que me agrada. Tá errado. Sabe por que tá errado? Porque se fosse para nós viver, eu estou dizendo por mim, do jeito que eu quisesse, Deus tinha só colocado eu no mundo e o bastava. Ele não fazia mais conta de nós. Soltaria nós no mundo e nós andaria do jeito que nós quisesse. Mas para ver como que é uma coisa. Quando foi Noé, ele falou assim, eu não vou acabar com tudo. Eu vou deixar um para ter uma semente boa. Noé era reto, íntegro e reto. E andava com Deus. Então, era uma semente boa. E ele veio de lá para cá. Só que Deus sempre dando a mão. Sempre dando a mão. Mostrando como deve andar. Como se deve se apresentar. Como se deve viver. E a humanidade sempre recusando. Sempre recusando a humanidade. E ali mandou Moisés, outros mais atrás, e sempre vai mandando, até ele mandar o filho dele. Tirou dos braços dele o que ele mais amava. Tirou de perto dele ali, dos braços dele, e falou, vai, só você. Ou seja, o pecado é tão grande, a destruição está tão grande, que só você dá jeito. Profeta não dá jeito, sacerdote estava numa espécie de pior do que o povo. Porque estava fazendo o povo errar. Se era para consertar, os sacerdotes estavam botando para errar. E agora, também da mesma forma. Eu tenho que falar isso. Deus está colocando isso no meu coração. Infelizmente, não vou dizer todos, cara que não. Quem sou eu para dizer todo? Deus está mandando eu falar, tem sacerdote que infelizmente está destruindo o povo. De dar o ensinamento de Deus, ele está dando o ensinamento dele. Se mostra a doutrina, se é para mostrar a doutrina de Jesus, de Deus, está mostrando a própria doutrina dele, que não serve de nada. Isso serve para mim, serve, Deus está falando. Serve para todos, ombreiro, pastor, bispo, padre, apóstolo, bispo, tudo. Nós estamos deixando para trás a doutrina do Senhor Jesus e colocando para frente a nossa doutrina que não serve de nada. É a loucura. É a loucura. Então e Deus não está se agradando disso. E Ele está mostrando quem somos nós.
assim ele está mostrando? Com a nossa atitude. Com as nossas atitudes. Com a nossa expressão. Com os nossos projetos. Que não está agradando a Deus. Agora eu vi uma serva do Senhor dizendo: quem sobe o altar não é para qualquer um. Eu vi ela falando isso. E não estão mais respeitando. Na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Peraí, quando você pisa lá fora, que você faz as coisas erradas, sabendo, e podendo arredar daquilo, afastar daquilo. E aí no outro dia ele vai lá e sobe no altar como que não aconteceu nada. Gente, Deus, um homem que Deus separou desde criança. Desde criança. Teve os momentos dele difíceis. E que ele não suportou. Teve coisa que ele não suportou. Mas ele era ali com Deus. Ele era ali com Deus. Desde criança, quando nasceu. Deus mesmo fala isso, que ele era formoso. Né? É o Moisés. Mas quando ele foi, ele viu algo diferente e disse: eu vou ver o que é aquilo. Quando ele chegou perto, Deus falou com ele: é eu, Moisés. Mas não chega até a mim da forma que você está. E muita gente se aproxima, ou seja, acha que está se aproximando de Deus do jeito que está. Isso é para mim também. É. Deus está falando conosco, gente. Então, ele diz: tira as sandálias, porque este lugar é santo. Ou seja, onde Deus pisa, gente, na igreja, é um lugar que ali é consagrado para que as plantas dos pés de Deus esteja ali sempre, para abençoar aquela pessoa que for orar, aquela pessoa que for chamar pelo nome de Deus, e que for clamar o nome de Deus, né? Então aquele lugar é santo. Só que as pessoas vão de qualquer jeito, gente. Nem na entrada, às vezes nem ora, não pede nem perdão. Opa, estou aqui entrando aqui na tua casa. Mas não. E começa dos sacerdotes. Começa com os sacerdotes. Mas Deus veio mostrar para nós como ele é grande. Olha, a palavra fica em Mateus, capítulo 17. Olha o que Deus vai falar para nós. Versículo 26, gente. É 2 versículos, 26 e 27. Eu vou ler e depois Deus vai falar conosco o que significa isso. Respondendo Pedro, dos estranhos, é estranho, Jesus lhe disse:
Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus lhe disse, logo estão incento dos filhos. Incento os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estate, que quer dizer uma moeda de prata, que valia 4 denários. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Então o Senhor Jesus deu uma ordem, né, para Pedro ir ao mar e lá lançar o anzol. E o primeiro peixe que vinha era pelo observar, porque ali tinha a moeda para que ele pagasse o imposto. Que ali mais atrás fala de imposto, né? Jesus paga imposto. Ou seja, para que não diga por que nós pagamos e ele não paga. Então, é por isso que ele falou, para não escandalizemos, ou seja, para não ficar feio, para não ficar falando, então vamos fazer da forma que eles estão fazendo. É? Mas o que eu quero, o que Deus quer falar conosco, você já viu sair dinheiro de peixe? Sai não é de banco, não? De onde sai dinheiro? O Senhor Jesus está falando porque muitas, é muito mesmo. Ou seja, até nós, todo mundo, falar todo mundo. Porque isso é fato. De fato, é todo mundo. Não reconhece Jesus Cristo como poderoso. Não. Quando você recebe um milagre, aí você, o Senhor Jesus é grande. Que grande fazer um milagre, o Senhor Jesus. Um milagre para o Senhor Jesus não é nada. Não é nada. Por isso que ele disse, se você tiver, ele falou conosco, não foi com ele. Ele falou com nós, que somos pecador e somos cheios de defeito. Mesmo assim ele disse, se vós tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, com ela você manda este monte sair daqui e ir para acolá, ele vai. Ele falou conosco. Ele não falou com ele. Mas o ser humano, ou seja, o Senhor Jesus, conhecendo nós e sabendo desta forma, falando esta forma, o que nós podemos fazer, nós não acreditamos no que o Senhor Jesus fala. Porque se acreditamos, nós não duvidamos que nós falava. O que nós fala, perdão. Porque a maioria das vezes nós fala e nós duvida
e ali não acontece o milagre. Não acontece os nossos projetos chegar ali no final. Eu vejo muita mãe se reclamando, se maldizendo de um filho, de uma filha, de um marido, do esposo, ou o esposo falando da esposa. E eles têm profetizado. E é em nome de Jesus. Então, gente, o Senhor Jesus, Ele falou isso com uma certeza, que dentro de nós tem este poder. Todo mundo tem fé, tá? E fé é um estado de poder, é uma parte de poder. Porque se nós falar e não duvidar, ali acontecerá. O Senhor Jesus disse isso. Se eu não me engano, também lá em, não sei se é em Gálatas ou é em Tiago. Se vocês pedir não duvidar, que é a sabedoria. Então, nós temos este grande defeito. Porque o que nós temos, nós não confiamos. O que nós temos, nós não confiamos a verdade, que aquilo está dentro de nós. Eu estou procurando aqui se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá liberalmente, e nada lhe improspera, e nada lhes imprópera, e se-lhe-á concedido. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impélida e agitada pelo vento. Ou seja, quando não acontece, é porque nós estamos pedindo o quê? Sem fé. A nossa fé nós coloca como, quando nós coloca a dúvida, aí ali significa como uma onda do mar, nossa fé. Ela fica agitada e nada acontece. Então, mas voltando lá em Mateus, você já viu uma moeda? Quando você está sem dinheiro, que você vai sacar dinheiro, onde é que você vai sacar dinheiro? No mar? No rio? No riacho? No poço sondado? Você mete o balde ali e traz a moeda? Olha o tamanho do milagre que o Senhor Jesus fez para que aqueles incrédulos, incrédulo, porque dinheiro não sai de água não, dinheiro sai de banco, sai de uma casa lotérica, não é assim? De um mercado, do banco 24 horas, não é assim? E por que saiu da água? Para aquelas pessoas ver que ele não estava pedindo, não era homem. Ele não estava testando, não era homem. Era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Será que eles não perceberam que aquele milagre não era para acontecer daquele jeito? Que esse dinheiro não se tira de água?
Deus, da mesma forma, lá atrás, fez com Moisés, para que aquele povo de Israel ficasse sabendo que codorniz não sai de água. Aves não sai de água. Sai peixe de água. E Deus mostrou para ele que da onde ele quiser ele tira. Da onde ele quiser que saia, ele saia. Isso quer dizer, o poder de Deus é grande que nós é impossível conhecer. Por que nós não conhecemos? Porque nós colocamos como limitado. Deus cura você de uma R, você já fala que Deus é grande porque ele curou ali daquela R. Deus faz um milagre, ou seja, cura você de câncer. Para você Deus é grande porque ele te curou de câncer. Mas você já observou que ele estendeu o céu sozinho? Você já observou que ele fez a terra e o mar e tudo que nesses três tem, ele fez? Será que você já observou? Hoje, sabe por que ele me deu esta palavra? É porque eu sou tão pequeno e que hoje aconteceu um negócio com meu filho que eu falei que Deus era grande porque aconteceu aquilo. Eu estava jogando bola com ele e ele pisou na bola, o pé dele foi para trás e ele ia caindo com o rosto no cimento, ali na laje. Lá é azulejo. E ele botou o braço dele, como ele botou o braço para trás, o corpo dele foi mais para frente. Então pesou para frente. E ele, quando caiu, bateu a boca. No bater da boca, aí foi cair o olho dele. E cortou aqui. Cortou um pouquinho. Se ele cai de uma vez, tinha sido um cortezão grande. Porque isso já aconteceu comigo. Eu caí de bicicleta e foi certinho. E aqui abriu um buraco de 7 pontos que coube. Fora os de dentro. Então, eu sou um milagre de todos os lados. Então isso aconteceu com meu filho. E eu estava com ele ali. E pensando, Deus fez um grande milagre. E ele me deu esta palavra, dizendo, isso não é grande. Isso não é grande. Ou será que você esqueceu o que eu fiz no céu? Estendi sozinho? Você esqueceu que eu fiz a terra? Você esqueceu que eu fiz o mar? Os homens tentam fazer uma barragem, aguenta pouco, já desmancha, passa por cima, não aguenta o peso. E Deus faz o mar, ele fica da forma que ele quer. As ondas, as águas vai lá em cima, mas infelizmente não cobre a areia que está mais abaixo das ondas. Quem percebeu isso? Então Deus falando para mim, você acha isso grande? Você está botando limite em mim? Infelizmente eu reconheci que eu sou menor do que pequeno. Porque quando eu pensei que isso, Deus fez um milagre grande na vida do meu filho. E ele colocou isso para mim, isso não é grande. Se você acha que isso é grande que eu fiz, então você acha que eu sou o quê?
Então ele está dizendo para nós, quando ele faz um milagre, isso não é nada para ele. Eu me lembro que na Bíblia tem que a loucura dele é maior do que o certo do homem, que é a sabedoria dele. Ou seja, a pequenez dele é maior do que a grandeza dos homens. Para aí dá para nós perceber quem é Deus. Então nós não recebemos algo que nós pedimos, porque nós pedimos errado. Nós limitamos a Deus. Nós colocamos limite para Deus. E Deus não tem limite. É por isso que Ele é grande. Então Ele me deu esta palavra. O que? Você já viu saindo moeda, dinheiro da água? Naquela época com Moisés, você já viu saindo pássaro da água? Coloca um pássaro na água ali para você ver como ele vai morrer afundado. Vai morrer sem fogo. Vai. Mas ele fez sair de lá de dentro. Para isso. Ou seja, se ele faz um milagre menor, o povo ia ficar... Se aparece ali um pastor com um rebanho ali de ovelha, de gado, de cabrito, ali vinha da terra. Mas para o ser humano conhecer um pouquinho de Deus, ele falou, eu vou fazer este milagre. Para Deus não é grande ainda. Ainda que ele traga peixe, ou seja, ave da água, arranca dinheiro da água. Para aí, Pedro não era para ir, não era num banco, numa casa lotérica, em algum lugar pegar o dinheiro, mas ir logo na boca de um peixe. Não está estranho? Tá estranho para o homem, mas isso é um milagre. Para o homem é grande o milagre. Então, para nós conhecer um pouquinho do tamanho de Deus, olha para estes dois milagres. Olha para estes dois milagres que Deus fez. Para ficar na história da humanidade, que dinheiro não se tira de água. Pássaro não vem de água, vem é peixe de água. Então Deus está falando para nós, não limita eu, que eu não tenho limite. Eu não sou como os homens, ainda que os homens é a imagem de Deus, mas para conhecer a Deus só o Espírito Santo, somente. Então ele está dizendo, se vocês colocassem para me conhecer, a vida de vocês era diferente. Deus está falando para nós, eu não estou falando para vocês. Deus está falando para nós, para mim, para você, para que a nossa vida seja mais completa se nós acreditar em Deus. Se nós acreditar que Ele é poderoso, que Ele é grande. Quando nós colocar a nossa fé em ação, ou seja, para funcionar, para reagir, vai funcionar o que nós pedimos, nós vamos receber. Não importa quem esteja no meio. Sabe por quê? Diante de Moisés, na frente de Moisés tinha um mar. Não era um rio, não. Não era um riacho, não. Era um mar. E ele disse, Moisés, eu não já te disse que aí na terra você era um Deus, que você faria o que você queria? O que você está esperando?
Você está esperando que eu vou aí e faça por você? Fale você mesmo. Eu já te dei o poder para você fazer. Então para nós também não é diferente não. Ele deu o poder para nós fazer. Para nós administrar. Para nós fazer o que acontecer. Fazer algo acontecer. Mas nós somos tímidos para isso. Mas para as coisas do mundo nós não somos tímidos. Deus está falando conosco. Para as coisas de Deus vocês são tímidos. Mas para as coisas do mundo vocês não são tímidos. Por que então? Por que então? Deus faz esse milagre. Infelizmente, era para todos crer. Era para todos crer. Eu vejo o Filipe disse, Natanael, nós achamos aquele que Moisés falava. Aquele que Moisés falava. Aqui, ó. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno. Profeta não é Jesus, ele está falando de quem encontraram, que foi Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe, vem e vê. E Natanael acompanhou Filipe. Jesus viu Natanael, ou seja, aproximando-se de Jesus, ou Natanael, o Senhor Jesus já começou a revelar, falar de algo que homem não poderia falar. Porque Natanael estava sozinho naquele momento. Daquilo que o Senhor Jesus estava falando, o homem não tinha visto que Natanael estava só. E o Senhor Jesus estava falando dele, aonde ele estava. E quando o Senhor Jesus acabou de falar, a Natanael disse, de onde me conhece? E o Senhor Jesus começou a relatar. Então ele clamou, exclamou, Natanael, ou seja, se deu conta que não era homem que estava falando com ele ali, com ele Natanael. Então ele disse, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E o Senhor Jesus, fazendo uma pergunta a ele, ao que ele respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira? Creu? Pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho de Deus. Subindo e descendo
sobre o Filho do Homem. Então presta atenção. Natanael não precisou de muita coisa. Já pensou se fosse Natanael vendo estes dois milagres? Codorniz saindo da água. E o outro? Será que ele viu? O Senhor Jesus é impossível a pessoa não acreditar vendo um milagre desse. É. Porque eu fiquei, digamos assim, eu fiquei até chocado com a forma de comparar Deus. Dizer que Deus é grande por causa daquele milagre. Eu fiquei até com vergonha. Falar a minha verdade. Eu fiquei com vergonha. Aquilo não é grande para Deus. Eu me lembro que uma mulher chegou ao Senhor Jesus e ele disse: eu não vim para ti, porque a senhora não é da minha raça, não é do meu povo. E ela disse: mas isso não importa. Importa que eu estou diante daquele que pode fazer o meu milagre. Eu estou diante daquele que pode tudo. Aquela mulher não precisava de pouca coisa aos olhos de Deus. Para ela era grande. E ela reconheceu que ele era grande, que o Senhor Jesus era grande. E por que ela não pediu os discípulos então? Falou: isso não importa. Você pode falar o que você quiser comigo. Mas eu só saio daqui depois que você me der, que você me entregar aquilo que eu vim buscar. O Jacó, quando segurou o anjo, disse: eu não solto enquanto você não me abençoar. Ele conheceu que ali não era homem que estava brigando com ele. Então aquela mulher: Senhor Jesus, eu não posso tirar os pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Falou assim: mas os cachorrinhos também comem da migalha. Ou seja, de qualquer forma que você fizer, eu estou aos teus pés. Faz o que você quiser. Essa conheceu o Senhor Jesus. Só não falar que ela viu falar. Ela viu falar. Na Bíblia relata que ela viu falar. E tem muita gente que já recebeu um milagre extraordinário para o homem. E ainda não se converteu. Ainda não se atinou para estar aos pés do Senhor Jesus. Já não decidiu, ainda não decidiu. Eu vejo muitos, conta os milagres, e depois conta que está ali do outro lado. Eu, como servo de Deus, eu sou obrigado a falar a verdade. Eu sou obrigado. Doia que doer, mas eu sou obrigado a falar a verdade. Ou então não serei servo de Deus. Serei servo do diabo. Eu não estou dizendo que eu não erro. Não. Eu estou dizendo que eu e nós todos que servimos a Deus tem que falar a verdade. Doia que doer. Doia que doer. Se Deus fosse só receber os que não errassem, então ele não ia receber nenhum. Porque todo homem erra. Errou Moisés, errou Adão, errou Noé, errou
Abraão, errou Isaac, errou Jacó, errou Moisés, e de lá para cá vem todo mundo errando. Todo. Errou o rei Davi, que era o segundo coração dele. Errou Salomão. Errou Elias. Quem não era Elias? Errou Elias. Errou Eliseu. Errou. Errou também Jeremias. Que Deus falou, antes de você ser gerado, eu já te coloquei como profeta. Para aí, gente, antes de nascer, o homem já era profeta. E errou. Né? Então, nós estamos diante de um tempo que não há mais confiança em homens, e somente em Deus. E quando nós não confiamos em Deus, você está confiando em quem? Quando nós não confiamos em Deus, nós estamos confiando em quem? Em Provérbio, né? 16. No Provérbio 29, 25, ele fala assim: quem teme ao homem, arma cilada. Mas o que confia no Senhor está seguro. E vamos lá para o 16. Provérbio 16. O coração do homem pode fazer planos. Está no plural, muitos. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou seja, vem dos lábios do Senhor. Todo o caminho do homem são puros para os seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor faz todas estas coisas. O Senhor faz todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Jesus. Você que quer o mal dos outros, cuidado. Cuidado. Né? Você que anda mentindo, você que anda se gloriando, você que anda achando que é grande, você que odeia seu irmão, você que levanta falso testemunho em seu irmão, cuidado, gente. Você que anda adulterando, você que anda na prostituição, nos vícios, das drogas, do álcool. É pecado beber? Na Bíblia fala que não tem esta palavra que é pecado beber, não. Mas o efeito faz você se estragar. Assim foi que Noé, no momento, se estragou um pouco, por causa do vinho que ele bebeu e se embriagou. Então é melhor você estar fora. Então nós temos que ter um discernimento. Se uma arma causa dano extraordinário,
Por que você vai usar então? Não é assim? Claro que é. Você não pode andar com um carro com os pneus careca, que ele pode fazer dano, não é assim? Na sua vida mesmo. Então, você anda com os pneus novos, não é assim? Então, o que é isso? Prevenir. Prevenir. Então, eu não vou beber para eu não, através da embriagada, da embriagação, eu venho a fazer besteira. Então, eu já previno isso. Prevenção. Prevenir. Então você não anda com um ímpos, porque senão você pode fazer a mesma besteira que ele faz. O salmista Asaf, ele disse: eu quase escorreguei os pés, porque estava olhando para os malfeitores, para os ímpios. Porque ele via eles ali com as coisonas, mas logo passa. Logo acaba. Entendeu? Então nós temos que prevenir. Se você acha que através daquilo que você está projetando vai trazer o mal, pois então se já esquece esse projeto. Na vida, eu digo até na vida espiritual, na vida sentimental, na vida conjugal, na vida financeira. Sabe por que eu falo que é na vida espiritual? Tem gente que aceita Jesus hoje e ele já acha que já sabe tudo. Já acha, ele tem a certeza que já sabe tudo. E aí é onde desce, que se Deus não tiver misericórdia, ele não sobe mais. É assim. Então vá devagar, vá conforme Deus vai entregando para você, né? Vá conforme Deus vai entregando para você. Não fica profetizando dia e noite ali sem parar. E se não acontecer nada, você vai ficar o quê? Mentiroso. E aí? Então, gente, vamos fazer algo que agrada a Deus. Ah, mas Deus me enviou só para me profetizar. Glória a Deus, mas cuidado com isso. Eu sempre gosto de avisar, porque cuidado, gente. Cuidado. O Senhor Jesus disse: daqui um dia está aparecendo pessoa dizendo que é eu, dizendo que é o Cristo, sai profetizando e nada acontecendo. O Senhor Jesus disse isso. Cuidado, cuidado. Então ele manda nós abrir os olhos. Quem prega a palavra de Deus, quem leva o evangelho, quem leva a doutrina de Deus, não doutrina de igreja, que a maioria estão se confundindo com a doutrina de igreja, com a doutrina de Deus, se confundindo com a doutrina de igreja. Cuidado, gente. É melhor você aborrecer o homem do que aborrecer a Deus. Porque se você aceitar a doutrina do homem e não aceitar a doutrina de Deus, infelizmente Deus vai fazer você perecer até umas horas. E vai mesmo. Na Bíblia fala isso. Então nós temos uma decisão dentro de nós. Qual é a decisão? Acatar a doutrina de Deus, o evangelho, a palavra de Deus. Com ela é que vem todas as coisas.
O mundo foi feito por palavra. Através da palavra. O céu, a terra, o homem. Façamos o homem. E foram lá, foram fazer. Soprei nas narinas do homem. Aí depois ele soprou e o homem virou vida vivente. Um ser vivente. Tá? Não tinha mulher. Façamos a mulher da costela do homem. Então, gente, tudo é pela palavra. E não é palavra de homem, não. É a palavra de Deus. Nós tem que respeitar. Nós tem que respeitar a palavra de Deus. Eu vejo aí muitos. Fica aí. Nessa época de política. Falar a verdade. Nessa época de política. Todo mundo é crente. Todo mundo é católico. Porque católicos não vem dizer que quem não é crente, judeus ou espiritismo, ou macumbeiro, então ele é católico. Católico é aquele que vai à igreja. Eu vejo a minha mãe ia todo dia, ela entrava lá na casinha, na capelazinha lá. Orava. Ou rezava, ela ia lá. Ia à igreja todo domingo. Se tinha missa próximo, ela ia. Aí vai depender dela com o Deus dela. Eu não posso dizer que ela está servindo o próprio Deus que eu estou servindo. Não, é ela que, o coração dela é quem sabe qual é o Deus que ela está servindo. Infelizmente eu tenho que falar a verdade. Né? Então, eu sei de mim. E vou lutar para confiar neste Deus até o fim. Só existe um. Por que eu estou falando este Deus? Este que deu este ensinamento a nós agora. Que deu esta palavra agora. Ou seja, Ele trouxe isso para que nós tenha uma sabedoria vinda dele, não nossa. Porque quando nós colocamos a nossa, estraga a nossa vida. Muito tem se estragado porque acha que é. E só tem um que é. Chama Deus, o Senhor dos Exércitos. Esse é. Né? Esse é. Nós não é não. Nós vimos do pó e do pó voltaremos. Do pó voltaremos para o pó de novo. Ou seja, então nós não somos nada. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Né? E aqueles que não aceitam a Deus. Né? Então, o povo de Deus, Deus mais uma vez falou ao nosso coração que quando nós recebemos um milagre, ele não é grande porque ele fez este milagre. Isso não é nada para ele. Isso não é nem um 0,001%. Nada. Se ele quiser acabar com um sopro toda a humanidade de uma vez só, ele acaba, gente. Ele acaba. Então, nada é impossível para Deus. Ele falou isso, né? Se eu não me engano, foi em Lucas, né? Ele falou ali, bem em dois, não sei se é primeiro, a respeito pastores, nascimento de João Batista.
em Mateus. Né? Em Mateus ele fala. Vamos aqui. É rapidinho. Mateus. Quando ele fala a respeito, será que é em Mateus mesmo? Quando ele fala a respeito, põe. Deixa eu ver aqui. Eu vou procurar porque ele mesmo fala. É. O anjo. Vamos aqui. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Ou seja, serão realizadas. E ele faz o que ele quer. Lucas 1, versículo 37. Lucas 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Ou seja, todas as suas promessas serão acrescentadas. Ou serão realizadas. Nenhuma é falsa. Nenhuma é incompleta. Não. Todas são completas. Aí o Cássio Aparecido Grégio. Esse nome é difícil. Grégio. É isso mesmo? Que Deus abençoe a sua vida aí. Sua noite, a sua família. E vamos em frente que Deus é conosco. Então, estou aqui, o coração já bateu aqui para. Então, estou aqui encerrando esta pregação, este ensinamento que Deus nos trouxe. Que Deus está falando. Ele é muito maior do que nós pensamos. Não tem a comparação. Mesmo que se nós dissermos, Deus é grande, não se compara com a grandeza dele. Não, se compara não. Ele é muito grande, que é maior do que grande. Bom, então, e eu vou aqui, como agora já é 2 horas, vai dar 2 horas. Eu vou orar. Sempre eu oro 12 horas, meia-noite. Mas como eu estava aqui, então eu vou agora. Como eu já estou na presença de Deus, então vamos lá. Se o Cássio Aparecido quiser também orar aí, daí de onde você está, eu não sei de onde é que você está, se é de São Paulo, é de outro estado, que Deus abençoe aí você, mas vamos orar agora, tá? Feche os olhos. Se você estiver no seu trabalho, não precisa fechar os olhos não, é só o pensamento, tá?
Então vamos lá. Deus poderoso, grandioso, o Senhor é quem faz todas as coisas, Pai. Então, em oração, na Tua presença, eu estou. E aqui, meu Deus, eu levanto a minha mão, Pai. Peço que o Senhor use a minha mão agora, Pai. É claro, se o Senhor quiser, eu faço igual o leproso. Se Tu queres, pode me purificar. Então, meu Deus, eu falo da mesma forma, Senhor. Porque o Senhor é quem sabe todas as coisas. Se o Senhor quiser usar-me agora, Pai, usa, meu Deus, a minha mão está levantada e peço a misericórdia do Senhor, que toca naqueles que se encontram, meu Deus, triste, aborrecido, agoniado, aquele que se encontra com depressão, com nervosismo, aquele que se encontra, meu Deus, aflito, angustiado. Toca naquele que se encontra nos hospitais, nos presídios, na Cacolândia, nas ruas, aonde tem uma pessoa desamparada. Toca nas crianças abandonadas, doentes. Toca, meu Deus, naquelas pessoas que se encontram nos presídios, Pai, para mudar o coração, Pai. Eu não vou dizer para o Senhor tirar eles do jeito que eles estão. Não, Pai. Eu te peço que o Senhor troque o coração dele, mude o coração, para que eles, quando aceitar e tiver com o coração novo, cheio da Tua presença, aí o Senhor pode tirar, Pai. Porque ali será uma nova criatura. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus poderoso, toca, Pai, na humanidade que se encontra doente, não só o corpo, mas a alma, Pai. Porque a doença maior no ser humano é quando ele está com a alma doente. Quando ele não enxerga o Senhor, quando ele não crê no Senhor, Pai. É porque está doente o interior desta pessoa. A alma. Senhor, pois cura a alma do Teu povo, Pai. Desta pessoa que não acredita, mesmo vendo o Senhor fazendo milagre, Pai. Mesmo o Senhor mostrando o Teu poder, ele não crê, Pai. Senhor, pois está doente, cura esta pessoa, Pai. Cura ele também de enfermidade, de dores. Aquelas pessoas que estão com câncer, com hernia de disco, caroço, nódulos, com inflamação. Aquelas pessoas que estão no vício das drogas, nos vícios do álcool. Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem compaixão, porque se não for o Senhor, Pai, quem se envolveria? Ou quem se colocaria para fazer isso que o Senhor faz, Pai? Quem, Pai? Não há outro igual ao Senhor. Por isso, eu invoco o Teu nome. Eu imploro, Pai, para o Senhor dar uma vida a este povo que se encontra cego, ainda que enxerga com os olhos físicos, mas estão cegos que não atinem para o que estão acontecendo. E abre os ouvidos do surdo para que ele ouça, Pai. E também abre os ouvidos daqueles que ouvem, mas faz que não ouve, Pai. Sabe, Senhor, o Senhor fez um milagre através daquele moço de Eliseu, que ele não estava vendo,
com os olhos da fé. Só estava vendo com os olhos da carne. E o Senhor fez um milagre, Pai. Que ali ele enxergou o Senhor, Pai, colocando carro, cavalo, ali um exército, que jamais ele tinha visto aquilo. Ele se surpreendeu com o que ele viu, Pai. Senhor, e tem muita gente, tem muito do teu povo que precisa também ver isso, Pai. Senhor, tem misericórdia, Pai. Faz o teu povo sentir a tua presença, aceitar a tua presença. Senhor, como o Senhor falou na palavra, Pai. O Senhor, esse milagre que o Senhor fez, sair dinheiro da água, Pai. Que dinheiro sai não é da água, Pai. Como o Senhor também fez o codorniz sair da água. E da água sai peixe. Este milagre, Pai, é para que toda a humanidade crê no Senhor. Porque você fez o impossível, Pai. Na face da terra nunca tinha acontecido isso. Pois o Senhor fez acontecer para que todo crê. Meu Deus, ainda que tenha uns, Pai, que está com os coração fechado, a porta do coração fechado. Senhor, tem misericórdia, Pai, dele. Assim como eu quero a minha salvação que está no Senhor, eu quero também que ele ganhe a dele, Pai. Oh, Senhor, tem misericórdia, Pai, desta humanidade. E no que está acontecendo, Pai, no meio de nós, no meio da humanidade. Agora é o mentiroso querendo ser verdadeiro e passando o verdadeiro para ser mentiroso. Senhor, está investindo as coisas, a humanidade está louco, Pai. Senhor, tem misericórdia, Pai. Toca os corações do teu povo, Pai. Aviva a tua igreja, Pai. Aviva a tua igreja, Pai, que está morta, está apagada, Pai. Está em falta de querosene. Está em falta de querosene, Pai. Senhor, abastece o teu povo, Pai, para que não apague de vez. Para que não apague de vez, Pai. Senhor, tem misericórdia. Somente o Senhor para fazer isso. É o que eu te peço. Eu sou o menor dos teus filhos, mas faça esse pedido com todo o meu amor e com todas as minhas forças, com toda a minha alma, Pai. Oh, Deus misericordioso, tem compaixão de nós, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Abraça teu povo, Pai. Abraça teu povo. Abraça teu povo. Não deixe teu povo desfalecer. Desfalecer. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor Jesus.